Tudo bem? Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu a morte, que era a nossa morte, para que nós pudéssemos viver uma vida eterna, Senhor. E nós te louvamos e bendizemos por isso nessa manhã. Queremos te agradecer pela obra do Senhor Jesus. Mas te pedimos também, Senhor, que através do teu Espírito, o Senhor possa nos ensinar e que a gente aprenda um pouco mais do Senhor nesse dia, quando nós vamos também meditar nesta passagem de João 8. Abençoa os irmãos que estão entrando ainda, os que vão entrar, os que estão já ouvindo a tua palavra, Senhor, possa ser aprendida por nós. Por isso nós te pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para que a gente possa ver aquilo que ela contém, as maravilhas da tua lei. Nós oramos agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos chegando ao final do capítulo 8. Foram 4 mensagens, né? Uma pequena série aí de 4 meditações. E João trata então desses debates, né? Desse debate que Jesus teve, um dos últimos que ele travou antes do seu julgamento, né? O apóstolo então vai falar acerca desses judeus que eram, na maior parte deles, os principais sacerdotes, escribas, fariseus e outros homens proeminentes da sociedade de Jerusalém. É claro que ali em volta também devia ter o povo, né, que estava ali no templo onde Jesus teve esse debate. Nós comentamos também que foi um debate duro. A gente lendo na página fria da nossa Bíblia, a gente às vezes não consegue perceber o quão duro foi esse debate. Foi um debate, na realidade, mortal. Ali estava um grupo de judeus que tinham a intenção de matar o Senhor Jesus. Por outro lado, Jesus tinha a intenção de salvar pessoas. Ele veio para salvar. E ele então queria falar do Evangelho, mas ele precisava realmente se expor, né? Por outro lado, a mensagem dele era uma mensagem também que poderia implicar na morte daquelas pessoas. Então, o diálogo é um debate mortal nesse sentido, né? Jesus já tinha dito quem ele era no primeiro parágrafo que a gente estudou há três meditações atrás. Ele já tinha dito que ele era o enviado de Deus, ele era dos céus. Por 2 vezes ele já tinha dito que ele era o Eu Sou. Ele tinha dito que ele era Jeová, ele tinha dito que ele era Javé, ele tinha dito que ele era o Deus de Israel. Mas os judeus não entendiam e não aceitavam aquilo. Jesus também lhes disse que aquele que cresce nele e perseverasse nele teria parte com ele. Isso ele disse para alguns de maneira apressada tinham crido nele. E ele também disse que a verdade os libertaria da escravidão do pecado. Tudo isso são aspectos que a gente já tocou nas outras lives que a gente fez acerca desse mesmo texto. Eles responderam que eles não eram escravos de ninguém, pois eles eram filhos de Abraão. A gente vê que foi um diálogo bem ríspido, né? Jesus lhes disse que se eles fossem de fato filhos de Abraão, eles o amariam como Abraão amou. Mas como eles não amavam a Jesus, eles comprovavam que eles eram, na realidade, filhos do diabo. Então, é nesse contexto daqui que começa esse último parágrafo de João 8 que a gente vai ler já já. Em nosso texto de hoje, então, ele usa alguns argumentos. Nós comentamos já que ele em cada parágrafo ele dá 4 ênfases. Cada parágrafo ele dá uma ênfase, digo, e ele já falou sobre a identidade de Jesus, ele já falou sobre a liberdade dos pecados, ele já falou sobre a paternidade ou a filiação, como você quiser, dele, né? E agora, nesse último parágrafo, então, vai ser o desfecho desse embate, né? E a gente precisa perceber que o tempo inteiro Jesus está argumentando teologicamente contra aqueles homens, né? Agora, vamos ler o texto, então, de João 8, de 39 a 47. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram:
Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Isso ele está dizendo porque Jesus tinha acabado de dizer o seguinte: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então eles respondem: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? O texto continua. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Que, pois, te fazes ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, nessa prévia, nesse momento aqui, nessa meditação de hoje, a gente vai encontrar, então, a busca dos judeus pela verdadeira identidade de Jesus. Eles não estão satisfeitos. Eles querem saber quem é aquele homem. Mas o Senhor já dissera quem era para eles, né? Eles é que não creram. O assunto da paternidade de Jesus, então, está estreitamente relacionado à questão da sua identidade e também será visto hoje. Então, paternidade e identidade de Jesus caminham lado a lado. Agora, porém, Jesus vai falar sobre a sua eternidade, né? Ele vai acrescentar esse aspecto que ele ainda não tocou durante esse embate. Esse embate que também está relacionado com a sua identidade. A eternidade também está relacionada com a sua identidade e também com a sua filiação divina. A sua identidade, então, está intimamente relacionada com a sua paternidade e a nossa eternidade também está ligada com ele. Hoje veremos, então, como é que isso tudo se amarra em Cristo Jesus. Então, o diálogo vai esquentar, né? Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Então, o diálogo esquentou de vez aqui. A afirmação dos versículos anteriores que os judeus eram filhos do diabo faz com que eles partam para uma ofensiva aberta. Eles acusam Jesus porque percebem que os seus argumentos eles estão caindo um a um. E porque eles também não creem que Jesus seja o Cristo. A sua agenda oculta, aquilo que eles trazem por dentro, é uma tremenda inveja de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade, ao contrário do ensinamento deles. A acusação de que Jesus é samaritano é única aqui no Evangelho de João, como também nos demais evangelhos. Então, Jesus não é acusado de ser samaritano em nenhuma outra parte dos evangelhos. E a sua razão não é muito clara. Por que eles estavam fazendo isso? Talvez porque os judeus tivessem ouvido aquela parábola que nós costumamos chamar do bom samaritano, né? A parábola do samaritano caído na estrada de Jericó. E talvez por causa do tom deles, né? O tom, aliás, de Jesus quando ele conta aquela parábola, ter sido muito assim amistoso para com aquele samaritano que fez o bem em cuidar daquele homem caído. Mas talvez eles quisessem atingir Jesus, né, através do ódio que os outros judeus nutriam por eles, né, pelos samaritanos, jogando Jesus contra os ouvintes dele enquanto aquele debate estava acontecendo. Mas de onde vinha esse ódio pelos samaritanos, né? Existe um texto no segundo livro dos Reis, no capítulo 17,
que fala bem sobre isso. A gente começa a entender o que de fato acontecia e quem eram esses samaritanos, né? O versículo 23 desse capítulo 17 de 2 Reis diz o seguinte: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. De maneira que temiam o Senhor, é outro versículo, agora é o 33, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então, o que a gente precisa entender acerca dos samaritanos é que eles eram pessoas que o rei da Síria trouxe para morar em Israel, na terra do Reino do Norte, na terra chamada Terra de Israel, para que eles, e levou o pessoal que morava em Israel, que eram os judeus, né, e levou essas pessoas para a Síria. Ou seja, ele trocou, né, de lugar as pessoas de Israel por pessoas de outros lugares que ele tinha já dominado. E com isso a ideia dele era desorganizar o povo de Israel. É claro que nesse período o povo do sul, o povo da Judéia, o povo judeu da Judéia, não tinha sido dominado por Samaria. Isso aconteceu no ano 722 a.C. Essa miscigenação, essa mistura que ele criou no Reino do Norte, provocou uma mudança nos hábitos daquelas pessoas. Eram pessoas que vinham de outros lugares e, portanto, tinham outros deuses. Mas, ao mesmo tempo, ainda existiam alguns que eram de lá de Israel, que tinham sido deixados lá. Pessoas mais velhas, pessoas que tinham os costumes que haviam em Israel. E o que aconteceu? Houve, então, mistura cultural. Essa mistura cultural acabou provocando, então, que aquele povo tivesse não só o culto daqueles ídolos pagãos, como também eles criam no próprio Deus de Israel. Então era uma mistura total que havia ali no Reino do Norte. E agora, 700 anos depois, ainda havia esse problema entre os judeus do sul, judeus da área onde fica Jerusalém, e os judeus do norte, na realidade samaritanos do norte. Por isso que toda essa problemática de samaritanos no livro de João é levantada. Então, Jesus estava sendo acusado pelos judeus de ser samaritano. Voltando ao nosso texto, né, João, os judeus também acusaram Jesus de ter demônio. Foram duas acusações, dele ser samaritano e dele ter demônio. Ao contrário da acusação de ser samaritano, os evangelhos trazem outras vezes essa acusação de ele ter demônio. Não foi a primeira vez que os judeus chamaram Jesus de ter demônio, né? Algumas vezes Jesus se defendia, mostrando que se isso fosse verdade, como é que podia ser ele ter demônio e ao mesmo tempo ele fazer curas e expulsar demônios, né? Aquilo não tinha razão de ser. Se ele tinha demônio, como ele poderia ir contra si mesmo expulsando demônios? Jesus se defende então da acusação deles, né? Eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais, né? Dizendo que ele tinha demônio, os judeus estavam desonrando a Jesus. Ao contrário, Jesus responde que ele honrava o pai dele e que os principais dos judeus, além de o desonrar, né, mostravam quem era o pai deles, né? Você consegue ver como isso era grave? Você consegue perceber que Cristo, o Filho de Deus, estava sendo chamado por aqueles homens de demônio? Esse, irmãos, é o pecado imperdoável, né? Atribuir ao demônio aquilo que só pode ser atribuído a Deus, né? É também chamado o pecado contra o Espírito Santo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Isso Cristo falou quando uma das vezes que os judeus chamaram a ele de ter demônio. Jesus diz então, eu não procuro a minha glória,
a quem busque e julgue. Os irmãos percebem o que ele está falando aqui? Ele está se mostrando aqui humilde e dizendo que ele não busca a glória dele. O que ele está falando do que ele realmente é. Mas ele não está falando isso por orgulho. Ele está falando isso daqui justamente por humildade. Porque ele saiu do céu, ele que tinha toda a glória no céu, ele fala isso daí agora em plena humildade na sua carne. Ele então não estava se exibindo, ele não estava querendo aparecer, ele não tinha o coração em autopromoção, e embora ele merecesse toda a glória, né? Mas como filho do homem, ele diz que ele não buscava a sua glória. Mais à frente ele vai dizer que quem o glorifica é o Pai. Ele não se glorificava a si mesmo porque o Pai o glorificava. Ele diz assim: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Isso está lá no versículo 54. Jesus continua então no versículo 51. Depois disso, Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aqui ele introduz a questão da eternidade. Aquele que guardasse a palavra dele não veria a morte eternamente. O que ele queria dizer, o que ele queria quando ele estava dizendo essas coisas para os judeus? Jesus já havia falado acerca de permanecer na sua palavra. Agora ele fala que é preciso guardar a sua palavra. Guardar a sua palavra significa obedecer. Portanto, o que a gente conclui aqui é que aquele que permanece na sua palavra é aquele que busca obedecê-la constantemente, perseverando assim no caminho de Cristo. Essa obediência contém uma promessa para a gente. E essa promessa é talvez das promessas mais estimulantes para a nossa fé. Essa promessa é a própria vida eterna que Jesus nos promete. Então, quando você obedece a Cristo, você está se aproximando da vida eterna. Não que isso seja a questão da salvação, mas isso é fazer a vontade dele, isso é obedecer. No versículo 52, os judeus então dizem: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Assim como Abraão e os profetas também morreram, como é que Jesus agora diz que quem guardasse suas palavras não morreria? Ele mesmo não havia dito que Abraão havia guardado suas palavras? Mas Abraão morreu, certo? Os profetas também morreram, certo? Como então Jesus diz que aquele que guarda sua palavra não provará a morte? Portanto, agora eles têm certeza, os judeus têm certeza de que Jesus é de fato um impostor. Alguém que está falando uma coisa que não é possível, não é execuível fazer isso, né? Mas Cristo já tinha falado isso para eles. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, porque procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Novamente, eles levantam a questão da identidade de Jesus. Versículo 53, na parte B, diz o seguinte: quem, pois, te fazes ser? Quem, pois, te fazes ser? Os judeus estavam caçoando de Jesus, porque ele lhes falara que se alguém guardasse suas palavras, não morreria para sempre. Mas para eles era certo que Abraão e os profetas tinham morrido. Então tinha alguma coisa errada ali. Por isso a pergunta acerca de quem Jesus era. Novamente, a questão da identidade de Jesus é explorada pelos judeus. Nos versículos 54 e 55, Jesus diz então que quem me glorifica é meu Pai, como a gente já viu. Jesus identifica-se como Filho de Deus, porque quando ele fala meu Pai, ele está falando que ele é o Filho. Ele é o Filho de Deus. Ele está justamente falando da pessoa de Deus aqui. Então, quando ele diz meu Pai, ele está falando de Deus e está falando que ele é o Filho de Deus. Então, ele está confirmando que ele tem conhecido e que guarda a palavra de Deus. O debate, então, vai chegar nos versículos 56 a 59 ao seu clímax. Vai chegar ao ponto alto da afronta, né? Quando Cristo, então, diz que Abraão havia visto o dia de Cristo e se alegrado por isso. Como é que isso era possível se Jesus
ainda não tinha 50 anos, argumentam os judeus. Jesus então põe uma pá de cal no assunto e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E com isso ele se faz mais, entre aspas, mais velho do que Abraão, né? Ele estava ali naquele momento, era um homem que estava ali de menos de 50 anos, isso tudo é fato, mas ele diz que ele era antes de Abraão, ou seja, era um homem que tinha vivido pelo menos mais de 2000 anos, né? Quando ele dizia que ele era eu sou, ele estava falando da forma judaica do nome Yahvé. E dizendo isso, então, aquilo então dava uma espécie de um curto-circuito na cabeça dos judeus. Porque os judeus sabiam, pelo texto de Deuteronômio 6,4, né, que Deus é o único Deus. É o Deus único. Como é que podia o Deus único agora ter mais alguém ter mais alguém que era divino, né? Ter dois deuses era impossível, eles só acreditavam em um, que era Yahvé. Agora Jesus diz que ele é Yahvé. Isso então gera para eles uma raiva, a raiva deles excede, eles então pensam naquilo ali como sendo uma blasfêmia e pegam então em pedras para matar Jesus. Não é a primeira vez que eles pegaram em pedras para matar Jesus. Tentativas de morte, pelo menos duas, essa daqui, né, e mais uma através de lançar pedras em Jesus. Os judeus matavam jogando pedras, porque eles criam que era essa uma forma mais... eles não queriam infringir a lei e tocar num cadáver. Então, eles não jogavam, não matavam de outra forma, esfaqueando, que eles teriam talvez que segurar a pessoa que eles estavam querendo matar. Então, eles matavam através de pedras, né? Foi assim que Estevão também morreu. Mas Jesus também foi outras vezes, tentaram matar Jesus outras vezes, quando, por exemplo, tentaram jogá-lo de um monte lá em Nazaré, mas ele conseguiu, como fez aqui também, se esquivar deles e desaparecer da vista deles. Vamos pensar, então, em algumas aplicações ou em implicações que esse texto daqui traz para nós. Primeiro, o exemplo de Jesus é marcante para nós. No cumprimento da missão de levar o Evangelho às pessoas, nós podemos ser ofendidos como Jesus foi. Ele foi criticado, ironizado, ameaçado de morte, mas ele não perde a cabeça. Ele tem a cabeça tranquila e ele se porta como um rei, realmente. Ele, com toda clareza, ele argumenta com aqueles homens e ele não perde a cabeça como eles perderam. Quando nós somos ofendidos por causa do Evangelho, nós não podemos nos esquecer do exemplo que Jesus deu para nós. O texto de 1 Pedro 2, 23, diz assim: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então essa é a postura do crente quando o crente é confrontado, injuriado, ultrajado, ironizado por outras pessoas. Nós não devemos revidar a ofensa. Vamos orar a Deus, porque isso não é fácil da gente fazer. Na nossa carne, muitas vezes a gente acaba retrucando. Mas vamos pedir a Deus para que Deus, no dia que nós estivermos dando testemunho para Deus, dando testemunho para outras pessoas, Ele possa nos abençoar, nos dar o Espírito dele e a gente possa agir de forma semelhante àquela que Jesus fez. Estevão fez assim também. O segundo aspecto é a promessa de Cristo de que, se nós guardarmos as suas palavras, nós viveremos eternamente e não morreremos uma segunda vez. Essa palavra de Deus, essa palavra aqui que o Evangelho encerra para nós e traz para nós, é uma palavra muito encorajadora, né? Guardar significa obedecer. Quando você obedece, essa promessa de Cristo é para você, né? Deus é fiel, Ele vai nos dar a vida eterna. Creiamos nisso, desculpe, creiamos nisso e alimentemos-nos com essa certeza. É realmente uma promessa bendita, que é essa que nós temos em Cristo.
Outro aspecto que a gente tem é que os judeus não compreenderam que Jesus era o Cristo. Eles não conseguiam admitir a hipótese de o Filho do Homem, o mesmo que tinha sido mencionado em Daniel 7, 13 e 14, ser o próprio Eu Sou. Jesus era o Eu Sou. Jesus era o Cristo. Queria ler para vocês esse texto de Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus, o Filho do Homem, e o Pai são um só. Não há contradição em se dizer que ele é um só, né? Então, essa questão daqui foi a questão que criou problema para os judeus. Mas Cristo afirmou com toda a coragem, com toda a humildade, com toda a tranquilidade, que ele é o Eu Sou. Então, essa pode ser uma oportunidade para quem ainda não conhece a Jesus, conhecer. Se você crê nessa palavra, então ore a Deus e peça para Ele para te abençoar com essa vida que Ele promete. E para nós que já conhecemos a Cristo, nós vemos então que o resumo desse debate é muito importante para nós que cremos nele. Você tem compreendido quem de fato Jesus é? Ele é aquele que nos libertou da escravidão de nossos pecados. Ele é aquele que nos prometeu a vida eterna. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Por sua obra na cruz, o seu Espírito Santo abriu os nossos olhos um dia para que nós crescemos. Honremos o seu nome com nossas vidas. Exaltemos o seu nome. Adoremos a esse Cristo bendito. Deixemos-nos ser transformados pelo seu Espírito que em nós habita, de modo a poder glorificar o seu nome. Um dia todo joelho se dobrará a ele. Toda língua confessará que ele é Senhor. Irmãos, que essas palavras possam ecoar nos nossos corações, hoje e sempre. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome por esse tempo em que ouvimos mais, ó Deus, daquilo que João escreveu em seu Evangelho. De muitas maneiras ele procurou mostrar-nos que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus que estava na eternidade e todo sempre contigo, Pai. Então nós te agradecemos pela obra dele, a obra que nos deu a salvação, e nós podemos ter a certeza de que viveremos eternamente com o Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela vida de quem está nos ouvindo. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas e que elas possam crer, ó Deus, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é aquele, ó Deus, que através de quem nós podemos crer para a vida eterna. Obrigado, ó Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e pela vida daqueles que sofrem em nosso meio. Eu quero te pedir especialmente pela vida da irmã Andréia, que o Senhor possa abençoá-la nesse dia, Senhor. Que o Senhor diminua a sua dor e que o Senhor a prepare, Deus, para a cirurgia que aí vem. Eu oro agradecido por tudo isso em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos. Obrigado. Obrigado, Suzana. Bom dia. Obrigado, Léo. Bom dia. Gi. Obrigado, Gi. Deus abençoe você. Bom dia, irmãos.